Que está sendo divulgado de bastidores, de especulação, de mentirada, que estão ligando o nome do Cruzeiro a jogadores simplesmente nada a ver, que o Cruzeiro nunca chegou a consultar a situação. Só neste final de semana eu ouvi falar de mais 3 nomes que não tem nada a ver com o Cruzeiro neste momento. Primeiro, volante Zé Rafael, que seria uma baita de uma contratação, mas também ligaram ao Cruzeiro. O lateral direito Mike, que é muito bem utilizado pelo Abel Ferreira, também foi outro nome a ser falado na Toca da Raposa. E depois do atacante Luciano Vieto, argentino, que está na segunda divisão do futebol árabe, que é um baita de um atleta, mas é um cara que simplesmente nenhuma fonte de confiança ligou o atleta ao Cruzeiro. Sobre o Zé Rafael e o Mike, uma galera lá de São Paulo que cobre o Palmeiras trouxe a informação de que o Cruzeiro teria interesse, nesses jogadores. Não vou nem citar a fonte para vocês. Já o Luciano Vieto foi uma galera que cobre o São Paulo, que trouxe a informação de que o São Paulo não apresentou proposta e que o Cruzeiro teria chegado forte pela contratação do atleta. E aí o Jorge Nicola, a gente conhece muito bem, gosta, de pegar essas fontes, podemos dizer assim, desconhecidas e apurar em cima destas fontes. E o próprio Jorge Nicola conseguiu a informação de pessoas ligadas ao Cruzeiro que não tem absolutamente nada com o Mike e também com o Zé Rafael. E ele também falou sobre a situação do Luciano Vieto, que na minha opinião é outra especulação de mercado. Outro jogador que possivelmente nem sequer foi procurado pelo Cruzeiro, mas claro, usaram a imagem do Cruzeiro para promover este atleta. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola, só que antes, família, eu peço a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Fica agora com o vídeo do Jorge Nicola. Os jogadores no Brasil e no exterior, mas confesso que achei estranho quando um setorista do Palmeiras usou as redes sociais para dizer que havia um interesse do Cruzeiro em relação a esses dois atletas, inclusive com direito a sondagens. Só para lembrar, o Mike não é titular absoluto, mas tem se revezado com enorme frequência com o Marcos Rocha, isso quando ele não joga numa segunda linha como homem de meio campo. Já o Zé Rafael, que não vive a melhor temporada da carreira dele com a camisa do Palmeiras, segue sendo imprescindível. De qualquer forma, esse setorista chegou a dizer que se vier boa proposta para o Palmeiras, o Zé Rafael pode ser negociado. Mandei mensagem para um dirigente importante do Cruzeiro para perguntar se de fato o Cruzeiro havia aberto conversas, se há a intenção de fechar com esses dois jogadores, e a resposta foi, abre aspas, impressionante como a internet faz um sem relevância ganhar importância. Não tem absolutamente nada sobre esses dois nomes, nunca pensamos nele. Ainda perguntei, mas nada, posso descartar? Aí a pessoa completou, se eu for desmentir tudo o que especulam, fico um dia inteiro só fazendo isso, fecha aspas. Só para o vídeo para falar sobre a chance de o Cruzeiro aplicar um chapéu no São Paulo pelo atacante Luciano Vieto, argentino que está de saída do Al-Qadiash, time da Arábia Saudita. A gente já havia contado para vocês ao longo da semana que o Vieto agrada ao São Paulo, especialmente porque o Luiz Zubeldia, com quem o Vieto trabalhou, tem enorme aprovação. Zubeldia disse que gostaria de contar com o Vieto e o São Paulo abriu conversas, mas, de acordo com o blog do São Paulo, um site que acompanha o Tricolor, o Cruzeiro entrou forte na parada. Alexandre Matos já sugeriu algo na casa de R$ 1.200.000 por mês entre salário, direitos de imagem e luvas, e isso deve fazer com que o Vieto escolha o Cruzeiro caso venha jogar no futebol brasileiro. O Tricolor alega que não tem hoje capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se o James Rodrigues sair, o São Paulo não consegue uma economia de R$ 1,5 milhão por mês? Sim, mas ninguém no São Paulo hoje tem a garantia de que o James vai embora. Desde fevereiro, São Paulo e James discutem a rescisão do contrato e, diante da falta de propostas, o Tricolor não conseguiu abrir mão desse jogador que hoje é um encosto. Sendo assim, não dá para oferecer R$ 1.200.000 por mês para o Vieto, para igualar a proposta do Cruzeiro, correndo o risco de ter o James Rodrigues no segundo semestre, algo que tornaria a situação financeira ainda mais complicada. Vieto em outro momento. Sobre o Cruzeiro, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte na Raposa e a pessoa assegurou o seguinte, abre aspas, o Vieto não interessa,
Alguém está inventando essa história para tentar valorizar o jogador, fecha aspas. Então a suspeita do Cruzeiro é de que o São Paulo deixou essa história vazar para tentar criar alguma dificuldade, para tentar mostrar que o São Paulo está fazendo um baita esforço, enfim. Mas o Cruzeiro assegura, essa fonte bastante confiável, de que o Vitor não faz parte dos planos, nunca se debateu o nome desse jogador. Para essa função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já pensou, por exemplo, no Júnior Santos, no Rony e também no Queiro, ainda sem sucesso em nenhuma das tratativas. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo segue na briga pelo Vieto, enquanto o Cruzeiro busca outros reforços. Olha só, família, o departamento médico do Cruzeiro preocupa nas últimas semanas. Alguns jogadores estão naquela recuperação, tiveram este tempo de paralisação. Esperávamos que alguns desses jogadores já estariam à disposição do nosso treinador no retorno aos jogos, mas parece que isso não vai acontecer. E pelo contrário, vai ganhar mais um nome, como por exemplo o atacante Arthur Gomes, que vai ser desfalque nesta quinta-feira contra a Universidade Católica. A informação é divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio de que o jogador teve ali um incômodo muscular na coxa e por isso vai ficar de fora, vai ter que fazer aquele famoso tratamento conservador. Para a posição do Arthur Gomes, nós temos o Robert Brigano, foi convocado recentemente para a seleção brasileira, o João Pedro, que está pedindo oportunidade também, e principalmente o grande favorito a assumir esta posição, o atacante Gabriel Veron, que não teve sequência no Cruzeiro, sempre entrando no decorrer dos jogos, ainda não me agradou, não fez uma partida que eu fiquei feliz com o Veron, mas quem sabe ele possa receber esta oportunidade e possa render bem dentro de campo. Outro jogador que também vai ficar bastante tempo fora é o Dinheiro. E esse aí é o que mais me preocupa, porque já estava bastante tempo fora. Teve aquela fratura, teve aquele tempo fora. A gente esperava que o Dinheiro voltasse, só que o jogador reclamou de outra dor. E por isso o departamento médico do Cruzeiro vai passar o Dinheiro por uma cirurgia. E não tem prazo para retorno, ou seja, pode esquecer o Dinheiro. O Cruzeiro tem que ir no mercado em busca de outro centroavante. E se o Rafael Elias era ameaçado de sair do Cruzeiro, eu acredito que agora ele fique, porque o Dinheiro não tem prazo para voltar. E sobre o Matheus Vital, continua se recuperando daquela cirurgia que ele teve no ombro direito. O negócio do Vital é interessante, porque normalmente os jogadores têm lesões da cintura para baixo. O Vital tem a lesão crônica dele ali no ombro que vem atrapalhando desde a temporada passada. Vamos aguardar e esperar mais detalhes, porque o departamento médico do Cruzeiro continua bastante cheio neste momento. Ontem, o Real Valladolid, equipe do Ronaldo, conseguiu conquistar o acesso à primeira divisão do futebol espanhol. Venceu ali dentro de casa e conseguiu assumir a liderança. E com uma rodada de antecedência, garantiram o acesso à primeira divisão. E se vencerem o próximo jogo, vai conseguir conquistar o título da segunda divisão. A gente já sabe, tudo indica que Ronaldo também deve vender o Real Valladolid. Quem falou isso? O próprio Ronaldo, quando ele se despediu do Cruzeiro, falou que o Real Valladolid seria o próximo a ser vendido. Agora o assunto que eu gostaria de tocar realmente ali mais profundo na questão do Real Valladolid é sobre o volante Lucas Oliveira, porque esse aí ainda pertence ao Cruzeiro. O jogador foi titular dos últimos jogos nas mãos do Paulo Pesolano. E aí a gente sabia daquela parceria entre Cruzeiro e Real Valladolid que poderia facilitar uma negociação do Lucas Oliveira com a equipe espanhola. Só que agora, com a troca, meu amigo, eu acredito que o Alexandre Matos não vai facilitar nenhum tipo de negociação pelo Lucas Oliveira. Primeiro, foi bem no Real Valladolid, criou um mercado no futebol espanhol, com certeza outras equipes também ficaram de olho no Lucas Oliveira, e se o Real Valladolid neste momento não pagar uma grana pela transferência de forma definitiva do jogador, o Cruzeiro pode reintegrar o atleta. Acredito em primeiro momento que não seja a intenção do Cruzeiro. Se o Real Valladolid estiver disposto a pagar uma grana para manter o Lucas Oliveira, o Cruzeiro poderia aceitar. Uma coisa é certa, se fosse o Ronaldo no comando, eu garanto para vocês que eles simplesmente continuariam com o Lucas Oliveira por lá de graça. Só que com a chegada do Alexandre Matos, ele pode tentar tirar um cascalhinho a mais para que o Cruzeiro tenha um lucro com o zagueiro Lucas Oliveira.
Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre esta situação, que com certeza vai virar, notícia, vai virar especulação nas próximas semanas. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!